Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de programação para sistemas embarcados. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre alinhamento da estrutura for. Então, a gente já viu a estrutura de repetição for, a gente sabe que a estrutura de repetição for, ela vai repetir um certo número de instruções, lá aquelas instruções que a gente vai colocar, por uma quantidade de vezes que a gente vai estar indicando lá nos parâmetros da estrutura for. A gente viu também que a estrutura for, ela tem três parâmetros, né, que a gente coloca nela. É o parâmetro de inicialização da nossa variável, que é a variável de contagem. A gente tem o segundo parâmetro, que é o teste, né, dessa nossa variável de contagem. E o terceiro parâmetro, que é, então, a alteração dessa variável de contagem, para que a gente possa repetir o processo, na verdade, verificar novamente, né, testar novamente essa variável, e aí repetir caso seja verdadeiro, tá? E depois a gente vai fazer alguns exercícios da estrutura for de uma forma geral. Então vamos ver o que é esse alinhamento. Bem, alinhamento é o nome que a gente vai dar quando a gente coloca essa estrutura de decisão ou loop dentro da outra, tá? Então a estrutura loop, uma dentro da outra, a gente vai chamar de alinhamento. Quando a gente faz um alinhamento dos loops do tipo for, a gente precisa que o loop mais interno faça uma contagem completa para que o loop externo, né, ele faça uma única contagem. Então, como assim? Como que funciona isso, né? A gente tem uma estrutura for dentro de outra estrutura for. Então, a gente tem esse for aqui, que é o nosso for externo, iniciando aqui em cima e fechando aqui embaixo. Enquanto isso, nosso for mais externo, ele está iniciando lá em cima e ele está finalizando logo abaixo, tá? Então, a gente tem que esse for aqui, ele é interno ao for que está aqui do lado de fora, tá? E é um for interno. Esse for interno, ele então, na verdade, a gente vai falar que ele vai fazer contagem completa a cada contagem do nosso for de cima. Então, como assim? Vamos dizer que eu vou iniciar esse meu for aqui com a estrutura, né, e recebe 0, aqui, enquanto o i for Q2, mais. E esse meu segundo for, ele vai ter o J0, J mais. Olha, eles estão com as estruturas iguais, né? Só que a gente tem cada um deles a sua própria variável, que é a última coisa que ele está dizendo aqui, ó. Cada loop for deve ter sua própria variável para contagem, porque como a gente vai estar executando em conjunto, a gente não pode ter uma única variável, tá? Precisam ser duas, cada uma para o seu. Então, o primeiro for, ele tem o i, e o segundo for tem a variável j, que é a variável de contagem. Então, o nosso primeiro for, lá que tem o i, ele inicia o i com 0, e aí ele faz, enquanto o i for menor que 2, a gente repete fazendo a somagem do i, então incrementando o i. E o segundo for, que tem o j como variável, ele também faz a mesma coisa, só que agora com j. Então, ele inicia o j com 0, quanto o j for menor do que 2, ele vai fazer a repetição, e aí ele vai ter o j++, o incremento do j a cada passagem, tá? Então, vamos dizer que a gente começou aqui e a gente iniciou então o nosso i com 0. Por enquanto, nosso j está, em teoria, vazio, certo? Porque não tem nada dentro dele, na verdade existe, porque é espaço na memória, né? Sempre vai existir alguma coisa ali dentro. Mas vamos dizer então que ele esteja vazio. E o nosso i, ele começa com 0. E aí ele testa, 0 é menor do que 2? Sim, é menor. Então, ele vai fazer o processo aqui. O que é esse processo? É entrar dentro da nossa estrutura for, ó, esse outro for. Então, aqui ele entra nesse outro for e faz lá um teste, né? J recebe 0. Então, ele começa, inicializa o nosso J. Então, o nosso J vai receber 0. E aí ele vai e testa. 0 é menor do que 2? Sim.
Então, ele vai fazer o que estiver dentro da estrutura for e depois que ele fizer, ele faz o J++, tá? Então, ele faz aqui as instruções que estão dentro e aí ele aumenta o valor do J, né? Incrementa em 1 o valor do J. Quando ele termina, ele volta para essa estrutura for, ele não vai para o for de fora. Então, ele voltando para esse, ele novamente testa o J. Agora, 1 é menor do que 2? Ainda é menor. Então, eu vou fazer essas instruções e depois de fazer essas instruções, eu novamente incremento o meu J. Então, o J passa de 1 para 2. Aí, ele volta aqui e ele testa novamente. 2 é menor que 2? Não é mais. Se não é, então ele finaliza esse for. Finalizando esse for, ele finalizou o segundo também. E o segundo está repetindo. Agora sim que o segundo vai repetir. Na verdade, o de fora, né, vai repetir. Então, vejam que o interno, ele correu toda uma contagem, enquanto o externo fez só a primeira interação. Aí, quando ele mudar agora, ele vai mudar, né, porque ele terminou, então ele incrementa 1. E aí, ele testa. E, né, no caso, 1 é menor do que 2? Sim, então ele vai fazer. O que ele vai fazer? Ele vai entrar novamente nesse for. Então, vejam que a cada interação, ele entra dentro desse for e faz percorre o for inteiro. Por quê? Porque como ele está entrando pela primeira vez nesse for novamente, o nosso J vai inicializar. Então, ele passa de 2 para 0 de novo. E aí ele vai testar. 0 é menor que 2? Sim. Então, ele faz as instruções e aumenta o valor do J. Incrementa lá, 1. Aí ele testa de novo. 1 é menor que 2? Sim. Então, ele faz as instruções e aí ele incrementa novamente o valor do J. Dá 2. E aí, novamente, ele testa. 2 é menor que 2? Não é mais. Então, ele termina esse for. E como ele terminou esse outro aqui, ele incrementa o i. Passa a ser. Aí, ele testa novamente. 2 não é mais menor que 2, então ele termina esse for. Então, vejam que para cada uma dos is, né, ele fez uma sequência inteira de jotas. Então, para o 0, ele foi para o 0 do i, né? Ele passou pelo 0, 1 e chegou no 2 do j. Depois, para o 1 do i, ele novamente retomou 0, 1 e o 2 do j. Agora, como acabou também o i, também o j acabou, porque ele não pode mais entrar ali, tá? Então, por isso que aqui ele fala, um alinhamento de loops for, é necessário que o loop mais interno faça uma contagem completa. Então, ele fez a contagem dele completa, para que o loop seguinte faça uma única contagem, tá? O loop seguinte, no caso, seria o loop externo. Então, aqui a gente tem um exemplo do alinhamento de loops, tá? Nesse caso aqui, ele está fazendo o quê? Ele está iniciando um for, lembra, inicia, testa e altera. Então, ele está inicializando uma variável chamada hora com 0, tá? Enquanto hora for menor do que 24, ele vai ficar somando mais 1 em hora, cada vez que ele fizer a interação. Interno a ele, a gente tem um outro for, que é o for do minuto, que vai de 0 até menor do que 60. E ele também vai incrementar a cada passagem. E dentro dele, a gente tem o for do segundo. Ele inicia em 0 e vai também até menor do que 60. E a cada vez ele vai tomar mais, tá? E ele vai mostrar a hora, 2 pontos o minuto, 2 pontos o segundo. E com esse processo, como ele está com um delay aqui de 1 segundo, ele vai então ficar mostrando a cada 1 segundo a mudança de segundos, olha. Porque ele vai fazer esse loop interno, né? Então, a cada 1 segundo, como a gente está com um delay de 1 segundo, ele começa com 0, 0, 0. Então, a hora é 0. Nosso minuto é 0 e o nosso segundo é 0. E aí ele vai fazer essa amostragem, né? E ele atrasa 1 segundo para fazer a próxima interação. E a próxima interação, o segundo vai ser 1. Ele vai mostrar 0, 0, 0, 0, 2 e assim por diante, até que ele chegue no 0, 0, 59. Porque quando ele chegar no 59, ele vai somar mais 1 na variável segundo
E ela já não vai mais atender a essa condição aqui, segundo menor do que 60. E como ela não atende mais a essa condição, ele vai para o for de fora, certo? Que é o for mais externo a ele, que é esse daqui, ó. Que é esse for do minuto. E aí o for do minuto vai aumentar 1. Então ele vai virar 0, 0, 0. Então a gente vai estar agora no, com o 1 minuto, né? E aí ele vai novamente repetir do 0 segundos até os 59 segundos. Ele vai entrar nesse for novamente. E aí quando ele terminar, ele vai para o for de fora. E aí ele vai chegar em 1, em 2, né? E aí ele vai fazer isso 3 minutos, 4 minutos. Quando ele chegar em 59 minutos, então lá embaixo, quando a gente tiver 0, 2 pontos, 59 minutos e 59 segundos, ele terminou esse for interno dos 59 segundos, né? Que é o for do segundo daqui. E ele vai sair para ir para o for de fora. Só que ele vai ter aumentado mais 1 minuto. Então, 1 minuto ao invés de 59 vai ser 60. Só que como a condição já não é mais aceita, então ao invés de ser 60, ele sai para o de fora e ele incrementa mais 1 na hora. Então, aí agora vai ser 1, 0, 0, tá? E aí esse contador ele vai funcionar como um timer mesmo. Isso daqui, esse programinha, ele vai funcionar como um timer mesmo. Vamos dar uma olhadinha nele aqui, olha. Utilizando a estrutura de decisão para fazer essa estrutura, né, de alinhamento de loops, como que a gente vê o fluxograma aqui, ó? A gente tem, então, o início da hora e o teste da hora. Se o teste for verdadeiro, a gente mostra os nossos minutos, né? Na verdade, a gente inicializa os minutos e testa os minutos. Se o teste for verdadeiro, a gente inicializa os segundos e testa os segundos. Se o teste for verdadeiro, aí a gente mostra lá, hora, 2 pontos, minuto, 2 pontos, segundos, dá um delay de 1000, né? E aumenta o segundo. Até que esse teste aqui do segundo, ele seja falso, ele vai ficar repetindo esse processo. Então, ele vai mostrar 001, 002, 003, 004, até o 0059. Quando ele chegar a mostrar o 59, o segundo muda para 60. E aí o teste não vai ser mais verdadeiro. Sendo falso, ele volta para o B, que é aqui, tá? Aqui, essas estruturas aqui são só para que a gente possa ligar sem ter que ficar fazendo um monte de linhas por fora, tá? Fluxograma. Então, aqui ele vai para o B, ou seja, ele incrementa mais 1 no minuto e, então, ele repete. O minuto agora virou 1, tá? E os segundos voltou para 0, porque ele vai reinicializar aqui, ó. Ele passa de novo pela inicialização dos segundos. Então, de novo, o segundo virou 0. Agora vai ser 0, né, de horas, 1 minuto, 0 segundos. Aí depois ele vai mudar para 1 segundo, 2 segundos, 3, até chegar no 59 de novo. Quando ele chegar no 59, novamente não vai ser mais no 60, né? Novamente não vai ser mais verdadeiro. E aí ele volta para cá, incrementa mais 1 minuto, virou 2 minutos. E ele vai fazer isso até chegar minutos igual a 60. Quando chegar em 60, a mesma coisa acontece, ó. Ao invés dele ir de novo para o segundo, ele volta lá para cima. E aí ele incrementa mais 1 na hora. E aí agora vai ser 1 hora, 0 minutos e 0 segundos. Então esse daqui é o timer, tá? Vamos dar uma olhadinha como que fica isso no Arduino. Vamos tentar fazer ele e vamos ver que ele vai estar mostrando o tempo todo pra gente, o tempo passando, como se realmente fosse um timer. Então, olha, gente, a gente está aqui já com a IDE do Arduino aberta, tá? E também com o Simula IDE para a gente poder simular. A gente, nesse programa aqui, a gente não vai pedir para a pessoa digitar nada, então a gente não vai precisar nem de variável, né? No caso das variáveis de solicitação, e também não vamos precisar do scanf. A gente vai simplesmente mostrar a hora na tela. A gente vai precisar de 3 variáveis, que é a variável hora, a variável minuto e a variável segundo. As 3 vão ser inteiras, tá? Então, eu vou colocar aqui hora, segundo. Dentro do void setup, a gente vai configurar só a serial, porque a gente vai estar mostrando isso na serial, tá? Então, serial.begin 9600. E como eu quero que isso fique repetindo, né? Eu preciso que isso... na verdade, eu não vou precisar que isso se repita, né? Dentro do void loop, mas eu vou querer que ele se repita dentro do for.
Então, eu vou criar o meu for de repetição. Eu vou colocar dentro do void loop, não faria diferença a gente colocar dentro do void setup. Ele só nunca entraria no void loop, porque ia ficar lá repetindo também dentro do próprio void setup por 24 horas, tá? Mas eu vou colocar dentro do void loop porque qual que é a ideia? Quando acabarem os 24 horas, ele vai sair do nosso for quando chegarem em 24 horas. Então, ele sai do nosso for externo e aí ele repetiria no próximo dia. Então, todos os dias a gente teria um contador, certo? Vamos lá fazer esse programa. Começamos com for e aí a gente vai começar com a hora, que é o mais externo, né? Então, o hora inicia com 0. O teste dele vai ser enquanto hora for menor do que 24. E a alteração dele vai ser sempre incrementada. Então, hora mais mais. Dentro do nosso for de hora, a gente vai ter o for de minuto. Então, for recebe 0. E aí, enquanto o minuto for menor do que 60, a gente vai incrementar o minuto. Então, minuto mais mais. E dentro do nosso for de minuto, a gente vai ter o nosso for de segundos. Então, for, abre parênteses lá, segundo recebe 0, né? Que é o iniciar dele, a gente inicia ele com 0. Enquanto ele for menor do que 60, a gente vai ficar repetindo. E ao final da repetição, ele vai alterar sempre somando mais 1. Então, segundo, a alteração dele vai ser segundo mais mais. E agora sim a gente coloca o que a gente vai fazer dentro deste último for, tá? Aqui no caso vai ser serial.print, a gente vai mostrar a hora. Depois a gente vai mostrar o símbolo de 2 pontos, então serial.print 2 pontos. Depois a gente vai mostrar o minuto, né? Horas, minutos e segundos. Então, serial. Serial.print 2 pontos. E por último, a gente vai mostrar o serial.print na verdade, print ali, né, para que ele fique depois o próximo, ele venha na próxima linha, de segundo. E não podemos esquecer do delay de 1000, para que ele possa realmente atrasar esse 1 segundo. E cada repetição, então, ele faça com 1 segundo, né, que aí ele vai estar realmente fazendo um temporizador lá, um contadorzinho pra gente. Fazendo um relógio mesmo, tá? O nosso programa, então, tá completo, porque ó, a gente fechou as chaves desse for, depois fechou a do seguinte, né, do mais externo, depois do mais externo, e fechamos o nosso void loop. A gente não vai colocar nenhum atraso, até porque a gente não vai nem conseguir testar ele inteiro. Ele nunca vai chegar, nunca não, né? Se a gente deixasse aqui ligado 24 horas, é que ele chegaria no final. Então, a gente agora vai verificar esse programa. Lembrando, a compilação dele é para garantir que a gente vai ter o texto, né, sendo verificado, tudo direitinho, ver se não tem nenhum erro ali textual, tá? E agora a gente vai exportar o binário compilado. Enquanto isso, a gente vai vir aqui no CE e vamos pegar o Arduino para cá para exportar ele, tá? Bom, já está exportado aqui nosso binário. A gente vai vir aqui em ferramentas, na enquete, né, na verdade, ferramentas, porta com 5, verificado, né, que tá certo. E aqui no Arduino a gente vai clicar direito e vai vir em abrir porta serial. E essa porta serial a gente vai clicar com o botão dela e vai vir em propriedades. A gente vai mudar ela para com 7, que eu vou estar fazendo a comunicação entre o parzinho lá com 0com. Então, esse meu par criou as portas 5 e 7, e aí o 5 é no Arduino e o 7 aqui no Arduino tá? Então vamos abrir a comunicação, está comunicando já. Vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em carregar firmware e selecionar. O nosso programa foi salvo na aula 16, tá? Então aula 16.ino.standard.x, abrir. Prontinho, agora a gente vai então subir aqui, ó, abrir o monitor serial. E vamos iniciar o nosso processo. E vai mostrar, ó. Segundo.
4 segundos. Se quiserem acompanhar com o relógio, ele está funcionando direitinho, tá? Então, ó, 8, 9. A cada segundo, então, ele vai somando mais um e vai mostrando ali. Quando ele chegar no segundo 59, ele vai somar mais um no segundo, vai virar 60 e o teste não vai ser mais verdadeiro. Então ele sai dessa estrutura fora interna, porque por enquanto ele está na mais interna. Ele vai para a externa, né? Para a externa que é a segunda, na verdade, de minuto, e soma mais um no minuto. E aí ele vai passar a mostrar agora 1 minuto, 0 segundos. Vai repetir todo o processo até os 59 segundos, tá? 59 segundos. Tá chegando perto da nossa virada. Tempo. Cinquenta e nove, virou 1 minutinho, tá? Se a gente quiser, ó, ele pode mostrar aqui o tempo que ele tá fazendo. Tá vendo que ele tá realmente de 1 segundo, olha. Ele tá mostrando aqui de 1 segundo sempre. Aqui ele mostra o horário, né, que a gente está realizando o processo. Ele realmente está realizando o processo de 1 segundo. A gente está vendo aqui, tá? Então, ao mesmo tempo que ele está mudando de 1 aqui, aqui ele também está mudando, certo? Realmente está realizando de forma correta. A gente está chegando ao 33, 34, 35. Ele vai até o 1 e 59. Quando chegar em 59, ele muda a variável segundo para 60, mas o teste não vai ser mais verdadeiro. E aí ele volta, vai agora mudar o valor, tá? 3, 54, 55, 56, 57, 59, mudou para 2. E ele vai fazer isso, tá? Vai fazer isso até ele chegar lá nos minutos, né? Igual a 59. Quando ele chegar nos minutos igual a 59, ele vai virar as horas, tá? Vai passar a virar as horas. Para a gente ver a mudança da hora aqui, a gente teria que esperar passar 1 hora de simulação para ver. Então eu vou fazer uma mudança aqui no código, só para poder a gente conseguir enxergar isso. Eu vou mudar o delay, ao invés de ser 1 segundo, vão ser 10 milissegundos a cada passagem, tá? E aí a gente agiliza esse processo só para a gente poder ver a mudança das horas. Mas ele não vai estar mais fazendo a contagem certa de tempo. Só realmente para a gente poder testar. Nesse caso aqui, então, agora, a cada 10 milissegundos ele vai mudar o segundo. E aí isso vai agilizar o processo de mudança de minutos e, consequentemente, o processo de mudança de horas. Então, recarregado. Agora a gente vai abrir o monitor serial. Então vejam que ele está rodando muito mais rápido, né, o processo, porque agora a gente está a cada 10 milissegundos tá fazendo a mudança. Se a gente pausar aqui, olha, a gente vai observar que ele já passou aqui, como se fossem 15 minutos, né, 26 segundos. Na verdade passou 15 segundos, né. 9, 30 minutos, né, então ele muito mais rápido, para que a gente possa ver o quase chegando, a gente vai estar chegando nos 50 minutos. 59 minutos e 54 segundos. Então ele já vai virar agora já para 1 hora, tá? Virou para 1 hora. Então vejam que, deixa eu voltar para quando ele virou exatamente, ó. Ele estava com 59 minutos e 59 segundos, virou para 1, certo? Então o que a gente percebe com esse programa? Ó? Que no alinhamento do for, a cada passada que a gente vai dar no for mais interno, que no caso aqui é o segundo mais interno de todos. Então a gente passou de 0 até os 59. Aí sim ele vai dar uma passada no minuto. Tá lá para os 56 minutos. Ó. Então eu passei em 56 minutos ele estava em 0.
E ele vai mudar os segundos até os 59. Quando ele chegar em 59, o meu minuto muda para 57. Aí ele de novo vai passar de 0 até 59. Para 58. Aí de 0 até 59. Aí novamente o meu para 59. De 0 até 59. Aí, como o meu segundo chegou ao máximo, o meu minuto vai mudar. Como o meu minuto também chegou ao máximo, agora é a hora da minha hora mudar, tá? Então, ó, desde desse daqui até lá em cima, o primeiro, que foi a mudança do minuto. Passou desde 0 até 59. Para isso, o segundo, a cada mudança do minuto, passou também de 0 até 59. E agora a hora passaria até 24 para a gente poder renovar o processo, tá? Então, esse daqui é o programinha que mostra bem claro como que funciona o alinhamento do for, da estrutura for, para demonstrar então também aqui, no caso, timer mostrando o tempo aí que a gente poderia fazer em tempo real utilizando o delay de 100. Então, voltando aqui, a gente trouxe um outro exemplo para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa estrutura for alinhada, né? Então, o exemplo é o seguinte: faça um fluxograma e um programa para Arduino para mostrar a música do elefantinho de acordo com os elefantinhos informado pelo usuário. Então, aquela música, né? Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. 3 elefantes incomodam muita gente, 4 elefantes incomodam muito mais. Então, em vermelho, eu deixei aqui mostrando bem claro o que está variando, tá? Em vermelho e em azul. Então, a gente começa com o número 1. E o número 1, a gente mostra só elefante incomoda muita gente. É só essa frase que a gente vai mostrar. Quando a gente chega nos números pares, no caso aqui o número 2, a gente mostra elefantes, né? E o incomodam. Então, aqui também a gente está repetindo, tá? Então, a gente repete, ó, as frases, porque essas duas frases aqui, elas se repetem a cada passagem. Então, uma vez é elefante incomoda muita gente, a segunda vez é elefantes incomodam muito mais. Aí, de novo, ele repete, elefantes incomodam muita gente, elefantes incomodam muito mais, elefantes incomodam muita gente, elefantes incomodam muito mais. Então, existe uma repetição entre essas duas frases. Então, ela vai ficar repetindo, isso é um conjunto, essa daqui já é uma segunda repetição, tá? Então, primeira, segunda repetição. Mas, além disso, a gente tem a repetição das palavras. Então, a palavra incomodam repete de acordo com o número que estiver aqui na frente. Então, essa estrutura de for, né, de repetição, vão ser 2 repetições, na verdade, que a gente estava fazendo um alinhamento, certo? Então, a gente vai ver como que a gente vai fazer isso. Então, vamos começar a escrita do nosso programa, fazendo a parte do fluxograma, né? Pela inicialização, então, da nossa função void setup, para a gente poder fazer a configuração da serial, e depois a gente vai para o void loop, onde a gente vai ter esse programa aí sendo repetido, tá? Então, vamos começar ali pelo void setup. O void setup, ele vai contemplar apenas as configurações iniciais. Então, nesse nosso caso aqui, a gente vai fazer a configuração da serial. A gente vai pedir para a pessoa digitar um número referente ao número de pontinhos, né? Então, begin 9.000. E agora a gente vai fazer a finalização do nosso void setup para que a gente possa iniciar o processo todo no nosso void loop. Por que o processo vai estar no void loop se já vai ter a repetição for? Porque a gente vai pedir para a pessoa digitar um número e a gente vai mostrar a música do elefantinho para ela completa. E a gente pode repetir para que a pessoa possa digitar outro número e mostrar de novo a música do elefantinho completa. E aí, para isso, a gente precisa dentro do void loop. Ou a gente teria que fazer dentro do void setup um outro repetição, que não faz sentido porque o void loop já é. Então, agora vamos lá no void loop. Inicializar ele. Então, inicializamos o void loop. A primeira coisa que a gente vai fazer é pedir para a pessoa digitar um número, né? Vai pegar esse número, vai guardar aqui nessa nossa variável chamada n, tá? Lá de elefantinhos.
Pegado esse número n, né, tendo esse número n aí tá certinho para a gente poder utilizar, a gente vai então começar a escrever a música, né? Então, o início do nosso processo vai ser iniciar o nosso contador, né? Lembra que a gente está fazendo o for, e o for ele tem 3 parâmetros, né? Que é inicia, testa, altera. Então, a gente tem o início do nosso contador, tá? No início do nosso contador, a gente vai utilizar um contador i, esse for mais externo, porque a gente vai fazer dois fors. A gente vai começar com recebe 1. E aí, a gente vai fazer o nosso teste. Quantas vezes que ele vai repetir, né? O nosso i vai ser o número de elefantinhos. Então, ele vai ter que mostrar um elefante incomoda 2 vezes, muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. 3 elefantes incomodam muita gente. 4 elefantes incomodam muito mais. Então, a gente vai ter que usar o próprio i, o próprio número que a pessoa indicou, desculpa, como sendo a nossa finalização, tá? Então, o processo para quando a gente chegar no final do nosso número, quando a gente chegar no número que a pessoa digitou, né? Atingir aquele número. Então, a gente vai colocar que o teste é enquanto o i for menor ou igual, tá, ao n. E aí a gente garante, então, que a gente vai repetir esse processo até o número de elefantinhos que a pessoa digitou. Se a pessoa digitar 10 elefantinhos, a gente vai ter que mostrar a música até o elefantinho 10. Se a pessoa digitar 12 até o... Gente. Agora, feito isso, então, indicado aqui o nosso teste, né? Então, inicia, testa, agora a gente tem a alteração, né? Mas a alteração a gente vai deixar ela para o final. Vamos primeiro fazer as instruções que a gente precisa repetir. Essas instruções, então, que vão se repetir, vão ser mostrar a frase, tá? Então, a gente vai mostrar um elefante incomoda muita gente. Então, essa é a frase que a gente vai repetir aqui. Então, eu vou mostrar lá na tela para a pessoa se essa condição for verdadeira. Ela for uma condição verdadeira, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar o número, né? No caso, i elefantes. A gente vai mostrar lá a letrinha i, elefantes incomodam muita gente. Dar uma abreviada aqui para não ficar muito grande a frase. Então, a gente vai mostrar essa mensagem aqui, né? O i, ele vai sempre alterando, então da primeira vez ele vai ser 1. Da próxima, ele não pode ser 2, ele tem que ser 3, né? A gente vai ter que ver como que a gente vai fazer, porque ele só vai mostrar aqui, ó, caso dele ser números ímpares, né? 1, 3, 5, 7 e a segunda frase, ela na verdade é para os números pares, tá? Então, e elefantes incomodam muita gente. Agora, a gente vai, então, repetir o processo de incomodam por muito mais. Só que a repetição é só para o incomodam, tá? O elefantes não vai estar fazendo nenhuma alteração. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa mudar o número para 2. Ele não é 1, ele muda para 2, certo? Porque a gente precisa alterar ele para 2, depois ele vai ter que virar 3, depois 4 e assim por diante. Porque o segundo número é 2. Então, eu vou somar mais 1 no valor do i, porque vamos colocar, a primeira vez ele vai ser 1. Então, 1 elefantes incomodam muita gente. Não vai ter muita concordância, mas não tem problema. Aí, ele precisa mudar para 2, então eu vou somar mais 1 no valor dele, tá? Dentro da própria estrutura. Lembra que a gente falou lá no começo que a gente evita fazer isso? Aqui a gente não precisa evitar, porque aqui vai ser importante a gente fazer, tá? Então, a gente só faz quando é realmente necessário, que é esse caso. Então, a gente vai fazer o i++, né? Ou o i recebe i mais 1, para que ele possa alterar o seu valor. E aí, a gente vai mostrar na tela i elefantes. Um pouquinho para baixo.
que é esse começo dessa segunda frase aqui, ó. 2 elefantes. Porque o resto, incomodam, vai estar dentro de uma estrutura de repetição para que ela possa repetir o número de vezes que a gente quer, tá? Então, a gente vai fazer aqui elefantes e agora a gente entra numa segunda estrutura de decisão, tá? A nossa segunda estrutura de decisão, então, vai ser com uma nova variável. A gente inicia uma nova variável, lembra disso, né? Então, vamos iniciar uma variável aqui chamada J. Eu vou puxar aqui para o lado para poder caber tudo. Então, J recebe. O J, a gente vai iniciar ele como primeira vez que ele vai aparecer ali, ele vai aparecer como sendo o número de vezes que ele vai repetir a palavra incomodam, ele tem que repetir 2 vezes, né? Então, a gente pode começar o J com 1 e a gente pode fazer ele repetir essas vezes de acordo com o I, tá? Porque o I que tá mudando, né? Então, vamos colocar assim, ó. Se a gente inicia o nosso J com 1 e a gente repete enquanto o I for menor desculpa, enquanto o J, né, for menor ou igual a I, então o que ele vai fazer? Ó, pensa sempre na primeira vez, porque aí depois nas próximas provavelmente ele vai dar certo, né? Então, pensando na primeira vez, o I recebe 1, 1 é menor do que ele, vamos supor que a pessoa digitou 3. Então, é menor, né? E aí ele vai fazer o 1 elefante incomoda muita gente. Aí ele vai somar mais 1, então ele vai virar 2. Ele vai fazer 2 elefantes. E aí ele vai estar, então o I ele vai ser 2. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o J 1 e o J quando ele for 2, porque ele termina no 2 aqui, ó. O I é 2, certo? Então ele vai fazer 2 vezes, que é o que a gente precisa, porque ele vai fazer incomodam, incomodam. Se o J for 4, então ele fez uma segunda interação, né? 3 elefantes incomodam muita gente, 4, aí ele somou mais 1 no I, né? Que vai virar 4. 4 elefantes, então aqui o I vai ser 4, ó. Pensa que esse I vai ser 4. Então ele vai fazer o 1, o 2, o 3 e o 4. Ou seja, ele vai fazer 4 interações do incomodam, 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 muito mais. Então, vai funcionar essa parte aí da repetição, tá? Então, a gente vai deixar dessa forma, né? O J começando. J recebe 1. A gente vai repetir esse J enquanto ele for, esse processo, né? Na verdade, enquanto J for menor ou igual a I, tá? Então, sendo verdadeiro, né, o J sendo menor ou igual a I, a gente vai repetir a palavra incomodam, certo? Então, é essa palavrinha que a gente vai mostrar na tela. Então, mostramos lá a palavra incomodam, 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 e a gente precisa finalizar o texto, tá? Então, para finalizar o texto, colocando o muito mais, ele ainda vai estar dentro do nosso for anterior. Então, aqui a gente fez só para ele repetir aqui essas vezes do incomodam, da palavra incomodam. Então, se ele vai repetir aqui, ele entrou. Então, elefantes, aí ele foi lá. J recebe 1, enquanto J for menor ou igual a I, ele repete a palavra incomodam. Cada vez que ele repetir, incomodam, incomodam, tá? E aí, ele agora, ele altera, né? Esse a gente está utilizando uma estrutura fora, então esse incomodam aqui vai ser alterado. Então, o J mais, porque o J vai ficar alterando, né? E ele vai retomar lá para repetir. Então, olha só. Entramos aqui, ele mostrou lá elefantes incomodam muita gente. Aí ele somou mais 1, virou 2, 2 elefantes. Aí aqui, o J é 1, começa com 1. E ele testa, 1 é menor do que 2? Sim. Então ele vai mostrar incomodam
e vai somar mais 1. O J virou 2. 2 ainda é menor ou igual a 2? Sim. Então, ele vai mostrar a segunda vez incomodam. Aí, o J vai virar 3. Quando virar 3, já não é mais verdadeiro isso, é falso. E o falso vai fazer com que a gente vá para a sequência do nosso for. A gente continua, tá? Então, essa continuidade seria mostrar a palavra muito mais, né? A palavra não, a frase muito mais. Então, a gente vai mostrar muito mais. E depois de mostrar muito mais, né? A gente finalizou o nosso for de fora também. Porque ó, o nosso for de fora ele está começando aqui. Ele começa com i menor ou igual a n. Ele, sendo verdadeiro, ele entrou aqui, ele fez o processo, né, somou mais um, mostrou a palavra elefantes, fez aqui a parte do incomodam repetindo, incomodam, incomodam, muito, mostrou a frase muito mais, e aí ele finaliza para poder somar mais um aqui, tá? Somar mais um e dar sequência no processo, porque ele vai de novo aqui tentar fazer somar mais um para poder continuar e fazer a próxima frase. Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai somar esse, né? A gente faz a incrementação, né? A alteração. Então, isso é a parte de alteração do for de fora. Então, vai ser i mais mais. Terminamos a nossa alteração, quer dizer que ele vai voltar aqui para o processo de repetição, tá? Ele repete novamente. Essa é o nosso fluxograma. Para a gente entender, então, um pouco melhor, ó. Vamos dizer, então, que a gente pegou aqui e a pessoa digitou o número 4, tá? Então, N é 4. Eu vou estar analisando o I e vou estar analisando o J para ver os valores deles. Então, o I recebe 1. Então, ele começa lá com o valor 1. 1 é menor do que 4, porque a gente disse que a pessoa digitou 4, né? Então, 1 é menor ou igual a 4? Sim. Então, ele vai mostrar na tela. E, né, 1, elefantes incomodam muita gente, que vai ser essa primeira frase aqui. Vou apagar essa parte aqui, ó. Vai ser exatamente a frase aqui. Incomodam muita gente. E aí, ele vai somar mais 1 no valor de I. Então, ele vai lá e vai mudar para 2. O que ele vai fazer aqui? Ele vai mostrar I elefantes, então 2 elefantes, porque agora o I é 2. Então, ele vai mostrar até aqui, ó, 2 elefantes. E ele entra numa estrutura de repetição com o J agora. Então, o J recebe 1. E ele testa. 1 é menor do que 2, porque o I é 2, né? 1 é menor ou igual a 2? Sim. Então, ele vai mostrar a palavra incomodam uma vez. Vai somar mais 1 no valor do J, então vai virar 2. E aí, ele vai repetir aqui, porque a condição ainda vai ser verdadeira, ó. 2 ainda é menor ou igual a 2, que a gente está testando entre I e J, né? 2 do J ainda é menor ou igual a 2 do I. Então, ele mostra mais uma vez a palavra incomodam. Agora, ele soma mais 1 no valor do J. Então, o J vai virar 3. Só que com o J virando 3, essa condição não é mais verdadeira. Não sendo verdadeira, ele vem para o falso. Mostra muito mais, que é a segunda parte aqui. Soma mais 1 no I. Então, o I de 2 vira 3, tá? E ele testa novamente. 3 é menor ou igual a 4? Então ele vai fazer todo o processo de novo. Que processo? Ele vai mostrar I elefantes incomodam muita gente, só que agora o I é 3. Então ele vai mostrar 3 elefantes incomodam muita gente. Aí ele soma mais 1 no valor do I, vira 4. Aí ele vai lá e ele faz I elefantes, então 4 elefantes. Ele vai fazer assim dessa frase aqui, ó. 4 elefantes. E entra novamente aqui na estrutura for do J. Só que agora, ó, o J inicializou novamente, então ele volta a ser 1. J é 1. Aí o J é menor ou igual ao I? 1 é menor ou igual a 4? Sim. Então ele vai mostrar a palavra incomodam. Soma mais 1 no J, vira 2. E aí ele testa de novo. 2 é menor ou igual a 4? Sim. Então mostra de novo, incomodam. Soma mais 1 no J, vira 3. E aí de novo ele testa.
3 é menor ou igual a 4? Sim. Então, ele mostra a palavra incomodam e soma mais um no J. A palavra, soma mais um, virou 4. 4 ainda é menor ou igual a 4? Sim, é igual, né? Então, ele de novo mostra a palavra incomodam, soma mais um no J. Então, se ele soma mais um no J, ele vira 5. Agora, a condição vai ser falsa, porque 5 não é menor ou igual a 4. Então, sendo falso, ele mostra a frase muito mais, soma mais um no valor do i, então o i vira 5, e aí ele novamente testa o i. Agora, 5 é menor ou igual a 4? Não, então ele para por aí. Então, se a pessoa digitou 4, ele vai mostrar exatamente essas 4 frases. Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. 3 elefantes incomodam muita gente, 4 elefantes incomodam muito mais, tá? Só tem um detalhe nesse programinha, tá? Que é pequenininho. Se a pessoa digitar um número ímpar, ele vai mostrar até o próximo par. Ele não para, né, aqui no processo. Ele soma mais um e mostra, finaliza aquela frase, que é o certo, né? Porque senão ele pararia. Você já pensou? A pessoa digita 3. Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. 3 elefantes incomodam muita gente. Não, termina, né? 4 elefantes incomodam muito mais. E aí sim ele finaliza, tá? Vamos dar uma olhadinha no Arduino, como que fica então esse programa lá. Então, olha só, com a ideia do Arduino aberta, a gente vai começar fazendo inclusão de biblioteca. A gente precisa colocar a biblioteca Arduino STL, porque a gente vai utilizar o scanf, porque a gente precisa solicitar para a pessoa o número de elefantes que ela quer que a gente faça a música, né? Então, a gente vai vir aqui, Sketch, incluir biblioteca, e vamos incluir a biblioteca Arduino STL, tá? Agora, a gente vai declarar variáveis. A nossa variável vai ser só uma, que vai ser a variável do número de elefantinhos que a pessoa quer que a gente faça a música. N. E aí, dentro do void setup, a gente vai fazer a configuração da serial, tá? Então, serial.begin 9600. Depois de fazer a configuração da serial, a gente vai mostrar uma mensagem para a pessoa. Então, a gente vai fazer aqui serial.intln, uma mensagem tipo iniciando o nosso programa, tá? Então, a gente vai colocar música do elefantinho /n e fecha aspas duplas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, a gente vai mostrar essa mensagem na tela, né, logo no início, música do elefantinho. Agora, a gente vai fazer o processo dentro do void loop, porque aí depois, se a pessoa quiser digitar um novo número, ela pode repetir todo esse processo, tá? Então, a gente começa com serial.println e vamos pedir para a pessoa digitar um número. Digite um número de elefantinhos. Não, né? O número de elefantinhos. Vou deixar certinho aqui. Então, digite o número de elefantinhos. Agora, a gente vai pedir para a pessoa... Vai pedir, não. A gente vai pegar o número que a pessoa digitou e vai guardar ele. Então, a gente vai usar scanf. Abre parênteses, scanf, sempre dois parâmetros, né? O primeiro parâmetro é o tipo de dado. Então, porcentagem i, porque ele é do tipo inteiro. E o segundo parâmetro é aonde a gente vai guardar. Então, é o símbolo de comercial e a variável n, que é onde a gente vai guardar o número de que a pessoa digitou, tá? Aí a gente começa a nossa estrutura for. Então, for, abre parênteses e vamos lá começar. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode estar criando as nossas variáveis, né? Do tipo, declarando as variáveis que são contadores dentro do próprio for. A gente não precisa declarar ela antes, né? Então, eu vou declarar ela aqui. Int i. I começa em 1. E a gente tinha definido que o i vai até o valor n, que é o número que a pessoa digitou, né? Então, enquanto o i for menor ou igual a n, e aí a gente vai fazer o i mais mais. Então, inicia com i igual a 1, testa, né? Fazendo que o processo se repita enquanto o i for menor ou igual a n, e altera o i sempre em mais 1. Aqui eu coloquei ponto e vírgula, mas na verdade é chaves do for.
Agora, dentro desse for, a gente vai começar a nossa frase, né? A gente vai mostrar lá a frase, tantos elefantinhos incomodam muita gente. Então, esse tantos é a variável i, tá? Então, serial.print e aí a gente coloca agora a frase em si. Serial.print elefantes incomodam muita gente. Aqui eu vou colocar print ln, tá? Porque aí a próxima frase fica numa linha diferente, que vai ficar mais legal. Então, tantos elefantes incomodam muita gente. Agora, a próxima, a gente tem que somar mais um no valor do i. Então, i mais, ou i recebe i mais um, tá no mesmo, tá? Agora, a gente vai de novo mostrar o número de elefantes. Então, serial.print i. Então, i elefantes, né? Então, serial.print elefantes. E agora a gente vai colocar a frase, a palavra incomodam. Só que a palavra incomodam, como ela vai repetir, ela vai estar dentro do for, tá? Então, o segundo for nosso vai ser, vamos inicializar a nossa variável j, né? Que a gente não inicializou ela antes. Então, j, declaramos ela como do tipo int e ela começa com 1. j1. Enquanto j for menor ou igual ao i, a gente vai repetir o processo e depois do processo, né, a gente vai somar mais um no j, tá? Agora, dentro aqui, a gente só vai mostrar a palavra incomodam, é só isso mesmo. Então, serial.print e é serial.print para que ele fique tudo na mesma linha. Finalizamos esse nosso segundo for, tá? E aí a gente sai dele, só que o nosso for anterior, ele não terminou, porque ainda falta a gente finalizar a frase, porque ele vai mostrar lá. Vamos dizer que o i é 1, né? Então, elefantes incomodam muita gente, vai virar 2 elefantes, e aí ele vai fazer incomodam e repetir, incomodam. Agora a gente precisa mostrar o muito mais, tá? Então, serial.print ln muito mais. Certo? Esse muito mais só vou colocar um espacinho aqui para que ele fique com espaço depois do incomodam. Ele ia ficar incomodam e tudo junto mais. Prontinho, meu processo tá pronto, né? Eu posso colocar um delay aqui ao final, mas ele vai atrasar a próxima interação mostrando tantos elefantes incomodam muita gente, tantos elefantes incomodam muito mais. Então, não vou colocar. Deixar desse jeito mesmo, ele vai funcionar certinho, tá? Vou colocar só aqui, barra N, caso na frente do nosso dit, tá? E aí ele dá mais um enter para o próximo da sequência. Então, prontinho. Vamos agora compilar o nosso programa, ver se ele está certo. E aí, estando tudo certo, a gente exporta o binário compilado. A gente pode, então, carregar no nosso Arduino. Aqui a gente já está com a configuração, ó. Já está com a porta com 7 que a gente tinha configurado, né? E aqui ele já está com a com 5. 5 e com 7, tudo certo. Agora é só esperar a compilação do binário para a gente poder testar. Feito, vamos exportar binário compilado. Eu estou salvando ainda em cima do aula 16, então na hora que a gente for utilizar aqui no Arduino, a gente pode só recarregar o firmware, tá? É que eu estou salvando por cima da aula anterior. Ó, carregar firmware, abrir a comunicação, está comunicando, abre monitor, aqui. Busca do elefantinho, digite o número do elefantinho. Vamos fazer com 4 elefantinhos, que foi o que a gente fez o teste. Então, ó, 1 elefantes incomodam muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. 3 elefantes incomodam
a gente, 4 elefantes incomodam, 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 incomodam muito mais, tá? Tá aqui, porque a gente vai colocar um número maior de elefantes. Vamos agora colocar 6 elefantinhos, então. 1 elefantes incomodam muita gente, 2 elefantes incomodam, incomodam muito mais. 3 elefantes incomodam muita gente, 4 elefantes incomodam, incomodam, incomodam muito mais. 5 elefantes incomodam muita gente e 6, ó, incomodam, 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 incomodam muito mais. Então deu as 6 vezes, tá? Incomodam. Se a gente colocar 20 elefantes, ele vai fazer as 20 frases, tá? É enorme, ó. A gente tem as 20 frases. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. E o 20 ele tem que ter repetido 20 vezes a palavra incomodam, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ele tá aqui, ó. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 20 incomodam. Então, deu certinho o nosso programa. Então, pessoal, esse daqui é o nosso programa para poder mostrar os elefantinhos. Para vocês fazerem alguma melhoria nesse programa, vocês podem pensar como que vocês fariam para que essa primeira frase ela tivesse mais sentido. Porque aqui a gente começa com elefantes incomodam muita gente, né? Então, isso acaba ficando ruim. Então, a primeira frase ela teria que ser diferente. Teria que ser um elefante incomoda muita gente, tá? Pensem aí como que daria para fazer nesse programa. Mas o programa está funcionando perfeitamente. Então, pessoal, essa daqui foi a nossa aula de hoje sobre alinhamento da estrutura for e exercícios. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem acompanhado e até a próxima aula.